complexo quando ele acontece em qualquer lugar do mundo. Porque, assim, os países eles fazem acordo com outros. Por exemplo, o Brasil tem acordo com a Rússia. Um desses acordos é a Rússia oferecer produtos que são escassos no Brasil para o Brasil comprar. E o Brasil compra na Rússia o que ele precisa. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo fácil que a gente viu aí que Bolsonaro mostrou para todo mundo. Fertilizante. Se o exército brasileiro der um golpe, a Rússia deixa de vender fertilizante para o Brasil. As verduras e as frutas do nosso agro, que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, elas não sobrevivem por conta das pragas. E aí acaba o agro e a gente morre de fome. Essa é uma das pontas do engajamento do Brasil e outros países com o mundo. É por isso que as pessoas falam assim, sofreu sanções internacionais. Por exemplo, hoje, a Cuba é 140 quilômetros dos Estados Unidos, pelo mar. Você joga um barco de alta velocidade e menos de uma hora a 100 e poucos quilômetros, não, 2 horas dos Estados Unidos para Cuba via mar. Só que a Cuba não tem vacina, porque a Cuba implantou o regime comunista, a ilha de Cuba, que pertencia aos Estados Unidos. Eles enfiaram um governo comunista goela abaixo lá dentro, e esse governo comunista que eles enfiaram goela abaixo lá dentro já tem 65 anos e não sai de lá. Por que ele não sai de lá? Porque ele entrou pela via democrática. O que é a via democrática? Mentindo para o povo que vai tirar o povo da pobreza, como Lula fez no Brasil, e o povo acreditou, e ele entrou para tirar o povo da pobreza e jogou o povo na pobreza há 65 anos. E quando o povo hoje, depois de 65 anos de fome, sai na rua e fala que é liberdade, mete na cadeia para passar 10 anos. É assim que funciona o comunismo no mundo. Então, é um engajamento complexo. Está faltando o quê? Está faltando uma porção de coisas. Está faltando, por exemplo, o mundo saber que Alexandre de Moraes invadiu a Constituição. O que Carla Zambelli está fazendo nos Estados Unidos nesse momento? Exatamente isso. Por quê? Porque ela foi amordaçada dentro do Brasil e não pode falar. Então ela viajou para lá para falar. Lá já tem Constantino, que já mora lá, já tem Ana Paula Henkel, que já mora lá, que as redes dela não podem ser afetadas porque ela mora lá. Por que é que Alexandre de Moraes faz isso? Alexandre de Moraes faz isso porque Alexandre de Moraes é ponta de lança. O que é ponta de lança? Ponta de lança é um cara que é pago para representar outro. Um paga, ou não aparece, o outro bota como se fosse um capataz. Ele é um capataz. Ele é capataz de quem? Ele é capataz de um projeto chinês. A nova ordem mundial, a ANON, que você sabe muito bem o que é. Quais os interesses da ANON no Brasil? 1 bilhão de prato de comida, o agro, os minérios, a água. Na China, as mulheres colocam em determinadas províncias uma fralda de criança para pescar água na madrugada do sereno, para torcer, para beber. Para você ter uma ideia, a dificuldade de água. Então, o Brasil tem água, é um país continental gigantesco, que dá para botar quase a Europa toda dentro. Só a Amazônia nossa cabe não sei quantos países pequenos aí. Então, qual o interesse da China no Brasil? A comida, a bebida, a dormida, o minério, a flora e a fauna. Porque o Brasil é um país riquíssimo. O Brasil não lidera o mundo no ranking dos países mais desenvolvidos e mais ricos do mundo, porque as pessoas que administram o Brasil são ladrões. Tem 35 anos que os ladrões entraram no Brasil e não saíram mais. Quem são os ladrões? Sarney, Itamar Franco, Collor, Temer, Dilma, Lula e o pior deles, que ainda é pior do que Lula, Fernando Henrique Cardoso. Por que Fernando Henrique Cardoso é pior do que Lula? Porque Fernando Henrique Cardoso está metido na ANON, na nova ordem mundial, é um socialista desgraçado. E aí não é só pedir intervenção militar, não é só pedir fora comunismo, não é só pedir liberdade, é dizer também da inelegibilidade de Lula, porque são muitas coisas envolvidas. Tem o comunismo, mas o comunismo não justifica. Em 64 justificou porque o povo não queria o comunismo de jeito nenhum e o governo Vargas queria enfiar o comunismo, mas isso foi antes dele ser reeleito. Então ele abandonou o cargo e fugiu. Como agora ele foi eleito, mesmo roubando, mas não pode dizer que roubou. Por que não pode dizer que roubou? Porque Bolsonaro foi obrigado a aceitar a eleição. Por que Bolsonaro foi obrigado a aceitar a eleição? Porque o ponta de lança do Alexandre de Moraes, que é financiado pela nova ordem mundial, tem força mundial para isso. Por que ele tem força mundial para isso? Porque os globalistas que mandam na China, não é a China. Atrás, a China também é ponta de lança. A China é subserviente de Bill Gates, família Morgan, família Rothschild e Open Society, que é de George Soros, um comunista desgraçado que financia ONGs no mundo inteiro. Inclusive, ele colocou dentro do Brasil, apoiada por Fernando Henrique, Lula e Dilma, 700 ONGs na Amazônia. 700. Não tem nenhuma no Nordeste. Por quê? Porque no Nordeste não tem flora, não tem fauna, não tem madeira, não tem as riquezas minerais que tem na Amazônia. Então, por isso, as ONGs estão lá para roubar. Roubar para quem? Roubar para todas as comunidades de esquerda. Alemanha, França, muitos países da Europa,
E os próprios países aí comunistas que têm interesse em comprar tudo, porque eles têm dinheiro para comprar e tudo que for roubado eles vendem. E essas ONGs estavam no Brasil roubando ouro, roubando alexandrita, roubando tudo que o Brasil tem há 30 anos, desde Sarney. Mas tomou um corpo maior com Fernando Henrique. Então é uma situação muito complexa. Bolsonaro, as pessoas pensam que Bolsonaro, ele fala um transatlântico, eu não posso fazer um cavalo de pau. Eu conheço gente que queria desistir de votar nele porque ignoram isso. Ignoram. Porque ele não faz nada, então eu não vou votar mais, eu já me arrependi, não sei o que lá. Quer dizer, ele diz assim, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. As pessoas não estudam, elas não querem saber o que está acontecendo. Elas querem que ele resolva. Ele não pode resolver assim de uma hora para outra. Ontem mesmo tinha uma mulher falando assim, por que Bolsonaro não mete o pé? Como é que ele vai meter o pé? Será que ele vai poder meter o pé? Eu acho que sim. Por quê? Porque o exército brasileiro vai ser dissolvido por Lula. Lula vai dissolver o exército brasileiro, um correligionário dele já falou, um aliado dele já lá falou, parece que foi Zé Agripino, que já deu entrevista dizendo que vai desmilitarizar a polícia militar e que vai dissolver o exército. Eu acho que com essa dissolução e querer acabar com a polícia, eu acho que esses policiais e o exército brasileiro vai se fortalecer, mas isso não é o suficiente para derrubar o ladrão. Porque o ladrão está calçado pela NON. A NON é subserviente dos donos do mundo, que eu já lhe falei quem é. George Soros, Bill Gates, família Morgan, família Rothschild, que manda na China. Você olhe que quando teve a Covid, quem sustentou o mundo foi a China, a mesma que mandou o vírus. É assim que funciona, é um engajamento grande. A China mandou o vírus, macumunada com o cara do FDA, que é a maior, é como se fosse a saúde do Brasil, a Secretaria de Saúde do Brasil, o Ministério da Saúde do Brasil, comandada por um ladrão dos Estados Unidos, que traiu os Estados Unidos, Antônio Fauci, que tem um relatório de 3.000 páginas, que ele se vendeu para o sistema. O sistema não é brasileiro. O sistema, ele é mundial. O sistema comunista é mundial. Ele se vendeu para o sistema, fez o vírus em Wuhan, tirou o vírus do laboratório. O vírus se espalhou pelo mundo e a China veio atrás vendendo luvas, seringas, aventais, máscaras, respiradores e todas as EPIs que correspondem à saúde, inclusive o IFA, que são os insumos para a própria vacina e a vacina, para favorecer quem? Os donos da Farco, as Big Techs. Quem são os donos das Farco, as Big Techs? Bill Gates, George Soros, a família Morgan e Rothschild. Essa é a questão, esse é o engajamento. Os Estados Unidos teve uma eleição fraudada? Teve. Foi comprovado? Foi. Mas Trump voltou? Não, ele foi banido da rede social. Por quê? Porque é mais forte do que ele. E as pessoas criticam o Bolsonaro. Então a gente tem que entender, o sistema é esse. Agora o que a gente tem que fazer? Mobilização. Essa mobilização vai dar para fazer? Vai. Por quê? Porque está atingindo a polícia, a água está batendo na bunda da polícia, está batendo na bunda da Guarda Nacional, está batendo na bunda das Forças Armadas, que é o Exército, Marinha e Aeronáutica, está batendo na bunda da Polícia Federal. Porque todos eles vão se arrombar. Porque Lula vai acabar com as polícias do Brasil e vai fazer do Brasil uma Venezuela. Só que ele está querendo fazer isso via gente que pensa. O pessoal do agro não é burro, o pessoal do agro pensa. O que acontece? O pessoal do agro vai morrer de fome, não quer morrer de fome, vai se mobilizar. A polícia não é burra, pensa. A polícia vai acabar, então ela pensa, ela não é burra, ela vai se mobilizar. Aí ele quer acabar com o comércio. Os comerciantes são burros, mas não são todos. São mais inteligentes do que a massa podre, burra, que vota em Lula, que são os mortos de fome do Bolsa Família. Então esses comerciantes que não são tão burros assim, estão se mobilizando. E tem os industriais também que não são tão burros igual da Bolsa Família, que está se mobilizando. Então a nossa salvação agora é que eles não estão mexendo mais com os burros. Eles estavam mexendo com os burros para ganhar o voto, que é os mortos de fome do Bolsa Família. Agora eles estão mexendo com os comerciantes, com água e com a polícia. Então muda. Então nós temos uma esperança. Qual é a esperança? Parar o Brasil. Para quê? Para entrar no caos. Porque se entrar no caos, aí o ladrão cai. E o exército entra. Mas o exército só entra, as forças armadas, elas só entram se elas trabalharem dentro da Constituição, que é o normal, que é o legal, que é o certo, que é o oficial, que é o correto, quando o país entra em caos. Quando o caos se estabelece. Foi assim no mundo inteiro. E quem é que derruba um governo? Qualquer governo. É gente na rua. Agora tem que ir pra porra da rua. E o povo fica socado fazendo fuxico dentro de casa na porra do celular. O negócio é esse. Eu tô na rua, eu tenho 65 anos, não tenho filho, não tenho porra nenhuma. Nem chorar, ninguém vai por mim. E se chorar vai ser pouco. E eu também não tô nem aí, porque eu não me importo de morrer. Agora eu quero morrer num país capitalista. Eu não quero morrer num país comunista. Então por isso eu tô lá 24 horas. Eu venho em casa, de noite, durmo. Agora mesmo já terminei de cozinhar um feijão, cozinho um feijão, com calabresa, com tudo, eles me dão dinheiro e pronto. Mas é animador, porque Feira de Santana é o pior lugar do mundo para fazer passeata, porque o povo é ignorante e burro, mas mesmo assim, a gente tinha uma barraca verde que Robson levou, e uma barraquinha branca daquelas fuleiras. Quando nós chegamos lá, terça-feira de tarde, um cara doou 2 toldos branco grande. Quarta-feira chegou mais 2. Ontem uma empresa mandou, tem 12 toldos branco gigante lá. Então chega comida, chega bebida, nós recebemos lá milhares de pessoas, não foi milhões, mas foram milhares de pessoas. Eu mandei a foto aí pra você, aqui em feira. E água mineral não faltou pra ninguém. Então nós temos água, nós temos chocolate quente, nós temos café, nós temos sopa, nós temos caldo, nós temos biscoito adoidado, de tudo quanto é marca, nós temos bolo adoidado, nós temos tudo lá, tudo, inclusive colchonete pra dormir. Então 24 horas lá, fico a turma da noite, eu sou da turma do dia e a turma do dia, balançando a bandeira na beira do asfalto e gritando por liberdade. Será que a gente vai conseguir? Se o Brasil parar, vai. Se tiver um caos, consegue. Se não tiver o caos, não consegue, a gente vai virar Argentina e Venezuela, e Lula já está doente porque vão matar ele.
Porque Lula não serve a não. Lula serve Cuba, Venezuela, Nicarágua. Ele é amigo desse pessoal. Argentina. E o vice, Alckmin, que chamava Lula de ladrão, que mandava voltar para a cena do crime, ele serve a Fernando Henrique, que serve a Jorge Soros, que serve a família Morgan, que serve a família Rothschild, que tem a Farmaco, que são o remédio e as vacinas e a clínica de aborto que eles querem montar, que manda no mundo, que usa a China como subserviente, porque todas as EPIs são fabricadas na China, desde que a China implante a NOM, que é a nova ordem mundial. Ou a China implanta a NOM, ou eles tiram os EPIs de lá. Os remédios, as vacinas, os aventais, as máscaras, os respiradores. Por que eles usam a China? Por duas razões. A China é comunista. O governo chinês aceita fazer o povo de escravo. O povo aceita a escravidão porque o povo é subserviente. Se o povo disser que não vai aceitar, eles matam. Dá um tiro na cabeça, mata e fica por isso mesmo. Porque o comunismo é assim. Ele mata e pronto, acabou. É governo totalitário. Então os chineses eles são obrigados a trabalhar para a China. A China é obrigada a trabalhar para os donos do mundo, que são esses aí que eu acabei de lhe falar, e esses donos do mundo mandam na China. E a China manda no mundo, e por isso acabou derrubando Trump. Agora, será que Bolsonaro vai ter força? Se o povo se mobilizar dia e noite, vai. O negócio dos Estados Unidos foi por água abaixo, porque Trump falou uma frase que foi mal interpretada, e eles botaram a morte daquela policial do Capitólio na conta de Trump. E também teve a morte daquele Floyd, aquele negro Floyd da periferia que eles usam como arma para poder descaracterizar e demonizar as pessoas. Então, assim, como o Bolsonaro não teve nenhuma morte de negro aqui para responsabilizar ele, e como não houve invasão de nada e nem houve morte de policial, então por isso eu acredito que Bolsonaro vai vencer. Porque no mundo inteiro onde tem mobilização, o governo cai. E aqui no Brasil não faz diferente. Agora a gente precisa ficar na rua. Muita gente não acredita nisso, mas eu estudo política e eu sei que é assim que funciona. E é por isso que eu estou lhe dizendo isso. Bom dia, tenha fé e vá para a rua.